E aí galera da Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver preposições de tempo, especificamente 3 delas. Uma delas é until, a outra é up to e a outra é by, que muitas vezes a gente pode traduzir todas essas 3 da mesma maneira em português, mas o significado não é exatamente o mesmo, não necessariamente. Então é tudo isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas bom, voltando aqui, vamos começar a ver as diferenças e as semelhanças dessas 3 palavrinhas, essas 3 expressões, né? O until, o up to e o by. Então, começando aqui pelo until e o by, que a gente pode ver eles em exemplo, é mais fácil a gente ver os exemplos sendo usados na vida real, né? Então, o until, ele geralmente vai indicar uma coisa que é feita continuamente, né? Uma coisa que tem que ser feita continuamente até certo momento. Já o by é uma preposição muito flexível, a gente pode usar ela em vários contextos, mas ela geralmente, nesse sentido de tempo, vai indicar o período até o qual certa coisa tem que ser terminada. Então vocês vão ver claramente a diferença aqui nesses exemplos que eu vou dar. Então, por exemplo, a frase que a gente pode usar é I have to be at home until 5 p.m. Então, eu tenho que estar em casa até às 5 da tarde. Ou I have to be at home by 5 p.m. Eu tenho que estar em casa até às 5 da tarde. E você pensa, ok, mas a tradução é a mesma, né? Você traduziu as duas frases da mesma maneira. Mas tem uma nuance que é muito importante aqui, né? Como eu falei, o until são coisas que têm que ser realizadas continuamente até certo momento, né? O until significa até. E o que a gente está fazendo aqui? Qual é a ação que a gente está fazendo continuamente aqui? Estar em casa, né? Então, I have to be at home until 5 p.m. Então, o que isso está indicando? Que eu tenho que estar em casa, né? Eu não posso sair de casa até às 5 da tarde. Então, até às 5 da tarde eu fico na minha casa, depois das 5 eu posso sair para ir numa festa, posso sair para encontrar os meus amigos, não importa. Então, mas até aquele momento, até às 5 da tarde, eu tenho que estar fazendo continuamente essa coisa, que é estar em casa. Já o by, como eu falei, é uma coisa que tem que ser completada até certo momento. Então, I have to be at home by 5 p.m. Então, eu tenho que estar em casa até às 5 da tarde. Então, aqui não é aquela coisa de eu tenho que ficar na minha casa até às 5 e depois eu posso sair. Não, aqui é o contrário. Você está em outro lugar, você está, por exemplo, na escola, você está na universidade, você está no bar, mas você tem que estar na sua casa até esse horário, até às 5 da tarde. Então, pode ser um pouquinho antes, pode ser exatamente às 5, mas até esse horário você tem que chegar na sua casa, né? Você tem que estar de volta, você tem que completar essa ação de estar na sua casa. Porque você não estava fazendo essa ação, você estava fazendo uma outra coisa, mas você tem que estar fazendo, tem que estar completando essa ação até esse horário. Então, essa é a principal diferença aqui entre o until e o by. E o by, claro, você pode usar ele em muitos outros contextos. Tem a diferença, por exemplo, do in, o on e o at com o by, mas isso é uma coisa que a gente vai ver em um vídeo futuro. Por enquanto, fica aqui, né? Essa primeira diferença entre o until e o by. Mas bom, além dessas duas aqui que a gente viu, o until e o by, tem também o up to, que eu falei que a gente ia ver também a diferença dessa palavrinha, dessa expressão aqui. E ele vai significar basicamente a mesma coisa que o until, mas ele é bem mais informal. Então você tem que tomar cuidado, porque em algumas situações ele não vai caber. Muitas pessoas vão achar até, vai soar um pouco estranho em várias situações, vão achar que está errado até, mas ele pode ser usado e principalmente com palavras como now, como then, como yesterday, como today. Então a gente pode dar um exemplo aqui até. I've just bought a car. I've always had a motorcycle up to now. Então, eu acabei de comprar um carro, mas eu sempre tive uma moto, né, uma motocicleta, até agora, até esse momento. Então, você pode usar ele nesse sentido também, mas como eu falei, toma cuidado. Mais um exemplo que a gente pode dar com up to. Up to yesterday, we had no idea where the child was. Então, até ontem, né, até esse momento, até ontem, nós não tínhamos nenhuma ideia de onde a criança estava, né? A criança estava perdida, por exemplo. E esse up to ele também pode ser usado com uma ideia um pouco mais geral, dando um máximo, né? Um limite máximo de tempo que algo tem que ser realizado. Então você pode dizer, por exemplo, I can wait up to 1 week, no more than that. Então eu posso esperar até uma semana, até no máximo uma semana, não mais do que isso.
Então ele deu um limite aqui, um período de tempo máximo que algo pode ser feito. Mas se você for usar o until, por exemplo, I can wait until 5 p.m. Eu posso esperar até às 5 da tarde. Mais uma diferençazinha aí entre essas duas palavrinhas. Mas eu espero que vocês tenham aprendido, que tenham entendido tudo que a gente viu até aqui. Se você aprendeu, dá um like, curte aqui, se inscreve no canal, porque isso sempre ajuda muito. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!